Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Conversas difíceis, olha só, o nome já diz que o negócio não vai ser simples. Né? Quando a gente fala, a gente joga o difícil, é porque a gente já sabe que aquilo ali vai me demandar um pouco mais do que me demandaria fazer outras coisas. Por que conversas difíceis, né? Qual que é a importância da gente ter conversas difíceis dentro dos nossos relacionamentos? A verdade, gente, é que são as conversas difíceis que pavimentam, que constroem um caminho de realmente você ter um relacionamento íntimo e seguro com alguém. Acho que a gente precisa entender isso. Não sei como que é a sua relação com as redes sociais, mas às vezes eu fico pensando, observando algumas coisas aqui nas redes sociais. Então, de maneira geral, as pessoas estão felizes, certo? As pessoas estão felizes, as pessoas estão ensinando outras pessoas, né? A gente tem hoje vários psicólogos aí que estão ensinando psicólogos a ganharem dinheiro. Você não ensina mais como intervir, você não ensina o que fazer, você ensina como ganhar dinheiro, né? Como ser marqueteiro. Olha só, nada contra isso, isso é importante também. Só que eu tenho uma percepção que hoje a gente fala muito, mas existe pouco. O que eu quero dizer com isso? O que é esse fala muito e existe pouco? Pessoas ensinando a ganhar dinheiro. Quantas são? Muitas. São muitas pessoas. Quantas realmente ganham muito dinheiro? Não sei se são tantas. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, falando um pouco sobre essa coisa das redes sociais. A gente vai ter uma live esse mês que eu vou me aprofundar nesse assunto. Mas eu estava conversando um pouco sobre isso, né? Sobre a coisa das redes sociais. E aí eu falei, olha, eu particularmente tenho dificuldade. Uma pessoa recém-formada, a pessoa tem 25 anos, 26 anos, acabou de se formar, tem 6 meses de experiência, 1 ano de experiência clínica, e a pessoa dá um curso de como ganhar dinheiro com terapia. Eu não sei você, mas às vezes eu me assusto um pouco com isso, eu me preocupo com isso. Um dia desse, minha esposa virou para mim e falou assim, quando que você acha que você aprendeu a atender? Eu falei, não sei, uns 2 anos, 1 ano. Ela começou a revoltar doida dentro, tem 20 anos que se atende. Eu falei, de vez em quando tem dia que eu tenho dúvida do que eu tô fazendo. Olha só, tem 20 anos, a pessoa tem 1 ano e ela começa a te ensinar como ganhar dinheiro com psicologia. Todo mundo vai ganhar? Não, porcentagem pequena. O que eu quero te dizer com isso? Hoje a gente fala muita coisa e a gente vive muito pouco se a gente for colocar na prática. O Baum, ele vai falar, né? Porque falar de relacionamento, falar de conversas difíceis, eu tenho que citar o Baum, senão não vai fazer nem sentido. Olha o que o Baum fala. O amor é mais falado que vivido, por isso vivemos em tempos de secreta angústia. A gente fala sobre amor, nós agora aprendemos a começar a falar sobre a nossa sexualidade, né? As mulheres têm falado disso um pouco mais aberto, agora eu vejo mulheres que começam a falar sobre menopausa de maneira aberta. A gente fala sobre o amor, a gente não canta outra coisa a não ser o amor. Pega as letras. Esse dia eu estava até falando com a minha esposa, você pega ali as músicas da década de 60, da década de 70, você tem músicas políticas, né? Eles estão discutindo um problema social. Quantas canções fazem isso hoje? Uma parcela muito pequena. Tá todo mundo falando sobre o quê? Sobre o amor. Tá todo mundo cantando sobre o amor. O ponto é, quantos efetivamente têm conseguido construir relacionamentos nos quais eles se sintam preenchidos e satisfeitos? Quantas pessoas de fato estão em relacionamentos que elas não se sentem só? O fato de você casar não significa que você vai ter um companheiro na sua vida, não. Infelizmente, ok? O fato de você casar significa que você tem um contrato civil com aquela pessoa. Esse é o ponto. Muitas vezes as pessoas se casam e elas continuam se queixando que elas se sentem só. Opa, então tem mais alguma coisa que não só o casamento. Então, olha só, a gente vive um tempo de muita angústia, né? As pessoas estão muito doentes, a gente fala disso, a gente sabe disso. E, efetivamente,
a gente está fazendo pouca coisa. Olha só, nós queremos relacionamento. Se eu fizesse uma enquete aqui agora e perguntasse quantos de vocês querem um relacionamento que você se sinta amada, que você se sinta segura, que você se sinta que você está numa relação íntima, que você sinta que você está com uma pessoa que é uma pessoa parceira para a vida, que é uma pessoa que você tem desejo sexual. Quantas pessoas querem isso? Gente, 100%. Todo mundo quer isso. Talvez em diferentes escopos, mas as pessoas querem isso. E o que nós vivemos? Algumas coisas muito diferentes disso. Quero falar isso com você hoje. Olha só, eu estou te dizendo que para que nós tenhamos relacionamentos íntimos, vai ser necessário que nós tenhamos conversas difíceis com os nossos parceiros. Qual que é o cenário atual? Deixa eu fazer esse paralelo aqui. Então, olha só, acabei de te montar um cenário de relacionamento. Eu quero alguém que eu me sinta segura, me sinta amada, me sinta respeitada, me sinta valorizada. Sinta que aquela pessoa é uma parceira que tá comigo pra vida, pra resolver problema comigo. Não é os problemas que a gente mesmo cria, mas a pessoa tá ali comigo. Nós queremos isso, ok? Então, a gente quer segurança. Essa é uma das coisas que a grande maioria das pessoas querem. Mas como que nós temos vivido? O que se fala hoje quando a gente fala de relacionamento? Relacionamento aberto, poliamor, relacionamento fechado, relacionamento monogâmico, relacionamento poligâmico. E hoje eu aprendi um outro tipo de relacionamento que eu nem sabia que existia, gente. Por isso que é legal estudar para fazer live. É um relacionamento chamado nato. Existem algumas pessoas que o status dela hoje é nato. Sabe o que significa? É um status de relacionamento, tá? Nato significa o seguinte, que eu vou viver no presente, sem rótulos e sem expectativas. Gente, é isso aqui que tá todo mundo tentando ensinar os pacientes. Os terapeutas estão tentando a gente ensinar isso aqui. Isso aqui é lindo no papel. Ah, o meu relacionamento é nato. Ah, o que é isso? Não, a gente está vivendo o momento, a gente está vivendo o presente, nós não temos rótulos e nem expectativa. Então, eu espero que você não esteja se relacionando com uma pessoa ansiosa. Se você estiver se relacionando com uma pessoa ansiosa, você quer matar ela se você fizer um negócio desse. Se você estiver se relacionando com uma pessoa que tem TEA, né, uma pessoa autista, você mata ela viver isso aqui. Por quê? Porque muitas pessoas precisam de previsibilidade para viver. Muitas pessoas precisam de planos. Essa é até uma questão quando a gente fala de relacionamento. Relacionamentos saudáveis, existem planos do casal, existem projetos daquele casal. Às vezes o projeto é filhos, ok? Muitos se separam quando o projeto filhos acaba. Isso acontece. Às vezes o projeto é um projeto família mesmo, filho, neto, quero o pacote todo 100 anos vivendo isso aqui. Ah, o projeto é trocar de carro, o projeto é comprar um apartamento, o projeto é a gente viajar 2 vezes ao ano. Casais precisam ter projetos. Como que eu tenho um projeto se eu estou numa relação que eu não posso ter expectativa? E aí, a gente viaja ano que vem ou não viaja ano que vem? Vocês entendem a problemática que é isso aqui? Como que nós queremos ter conversas difíceis se eu nem sei se aquela pessoa fica ou não? Esse é o problema. Por que nós evitamos conversas difíceis? Primeiro, porque a gente detesta a ideia de perder. Começa por aí, ok? Então, a gente detesta a possibilidade de que a gente não vai ter. Segundo, nós somos seres apegados, animais estranhos em uma certa medida. E nós nos sentimos, nós precisamos de uma sensação de segurança. Existem muitas pessoas que ficam em casamentos fracassados, porque não, o marido trabalha, tem um salário e nunca deixa faltar nada em casa. Relacionamentos que às vezes não tem amor, não tem respeito, não tem diálogo. Tem casais que eles viram os arqui-inimigos. Não, mas a gente não pode se separar, por quê? Por causa dos filhos. Aí os filhos saem de casa. Ah, não, a gente não pode se separar por conta da sociedade. Ok. E aí vivem uma vida infeliz. E aí depois de uma vida inteira infeliz, se ressentem com Deus. As pessoas fazem isso. Ah, por que Deus me permitiu viver tanta miséria? Deus não permitiu nada. A gente escolhe a miséria que a gente vive. Essa é a verdade. A gente evita todas as conversas difíceis. A gente tem medo de recomeçar o tempo todo. E a gente se adapta a misérias na nossa vida. A gente vê isso acontecer com muita frequência.
Quais conversas que eu observo que são as conversas mais difíceis dentro de relacionamentos? Temáticas sociais difíceis de maneira geral. Então vamos falar sobre algumas? Coisas que é difícil você conversar com o seu parceiro, que você decidiu viver a vida toda com ele. Vamos falar sobre isso? Sexo. As pessoas têm dificuldade de conversar sobre sexo. Já acompanhei muitos casos ao longo da minha vida de pessoas que tinham um relacionamento sexual péssimo com seus parceiros e não conseguiam conversar sobre isso. Quando iam conversar, era ataques. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Olha só, sexo é um assunto importante para conversar. Você precisa saber, você precisa falar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso não, isso sim. A gente não consegue ter uma conversa de sexo com os nossos parceiros, com as pessoas que dormem junto conosco. As pessoas têm dificuldade. Dinheiro. Dinheiro é um outro assunto problema em casamento de maneira geral. Como que é o melhor cenário do dinheiro? Depende do casal. Eu conheço todos os tipos de acordo. Eu conheço o acordo financeiro que a mulher... Eu conheço casais que dividem a conta, cada um tem a sua conta. Eu conheço casais que dividem a conta da padaria. E eu conheço casais que um só trabalha, o outro sustenta. Adriana, qual que é o certo? Não tem certo, tem o que funciona para aquele casal. Qual que é o problema? Não se conversam sobre isso. Você quer ver um outro assunto que a gente não conversa? Filhos. As pessoas não conversam sobre ter filhos. As pessoas casam sem conversar sobre filhos. Ah, não vamos conversar porque a gente fica meio estressado, deixa a vida rolar. Deixa a vida rolar? Aí vai chegar uma hora que ela quer ter filho e você não quer. E aí faz o quê? Ou o contrário, ele quer ter filho e ela não quer. Não conversaram sobre isso. Aí chega num momento crítico que ou conversa sobre isso, e uma das possibilidades de você conversar sobre isso é um divórcio, sim, potencialmente. Mas ou você conversa com isso, ou você deixa o assunto para lá, aí engravidam, aí um dos dois se ressentem. Não gosta de ser mãe, não gosta de ser pai, aí não tem mais jeito, aí vive irritada, aí vive em sofrimento. O que faltou? Faltou a conversa difícil. Situações constrangedoras. Às vezes a gente passa vergonha na vida, né? Ou a vida que faz a gente esconde as coisas mais essenciais da nossa vida para as pessoas que deveriam ser mais íntimas. Mas por que eu não sinto que eu tenho essa intimidade com o outro? Porque nos faltam conversas difíceis. Nós somos tão inseguros, nós temos tanto medo de perder, que eu prefiro ficar com o que eu tenho, mas garantir que eu tenha. Sem entender que quando eu faço isso, eu estou criando um problema para o meu futuro. Esse é o ponto. Quando eu tenho uma resposta de não quero conversar, mudo de assunto, evito essas conversas, a maneira que eu respondo ao outro fala a meu respeito. Olha só, deixa eu te dar um exemplo, isso aqui mais na prática. Eu sou uma pessoa que eu tenho... quando eu acredito numa coisa, isso fica muito forte para mim. Então eu tenho valores muito fortes, eu tenho regras muito fortes, eu tenho visões de mundo muito forte. E eu sei que isso tem um lado bom, isso me dá uma intensidade interessante para a vida, mas isso tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim? Tem hora que eu tô muito errada, tem hora que eu erro muito, tem hora que eu tô apegada numa coisa que não tem nada a ver. E eu sempre fico nesse processo de tentar ser um ser humanozinho melhor e de me construir, de me reconstruir, de me rever. E eu decidi que eu ia fazer isso. O que acontece? Minha esposa vive brincando com alguns assuntos e eu fico irritada. E eu comecei a pensar o seguinte, essa irritação fala sobre mim. Olha só, quando ela fala uma coisa que eu não concordo, que eu já acho que eu não concordo de antemão, eu já corto. Não, que você quer falar sobre isso? Só que quando eu tenho essa reação, isso fala do quê? Isso fala dos meus medos, isso fala do quanto que eu sou apegada àqueles valores, isso fala das minhas inseguranças. Aí, eu decidi mudar minha estratégia, porque isso gerava conflito no meu casamento. Ela vinha falar alguma coisa comigo, eu falava, não, eu gosto desse outro jeito e tal. E eu, quero ser uma pessoa mais flexível na minha vida, no meu casamento e tal. E eu decidi que eu ia mudar minha estratégia. Eu pensei, toda vez que ela vier falar um assunto comigo, eu vou ouvir. Eu vou me colocar como juiz do assunto e escutar todos os argumentos antes de eu pensar alguma coisa. E eu decidi fazer isso, eu não avisei pra ela, claro, senão você não tem graça. Eu decidi fazer isso.
Aí ela chegou um dia em casa e falou assim: o que você acha de um relacionamento aberto? Eu falei: olha, eu tenho uma tendência a me ver como uma pessoa monogâmica. Eu acho que isso hoje faz parte um pouco da minha identidade. Mas a gente pode conversar sobre o assunto. O que você pensa sobre relacionamento aberto? Você quer abrir? Você acha que tá na hora da gente ter outras experiências? Me fala disso. Eu me mostrei super aberta. Sabe aquela pessoa aberta? Vamos abrir a nossa relação e ver o que vai dar? Falei: deixa eu ouvir, deixa eu escutar, deixa eu observar. É um assunto difícil de ser conversado. Aí ela virou para mim e falou assim: você tá lidando muito bem com a temática. Você aceitou muito prontamente a gente conversar sobre isso. Eu falei: amor, se os meus pacientes de 20 anos estão tendo maturidade para conversar sobre relacionamentos abertos, eu aos 44, se eu ainda não tenho, eu preciso ter. Olha só, isso fala de um desenvolvimento do nosso tempo. Ah, significa que eu tenho que ter um relacionamento aberto? Não, mas por que não conversar sobre isso? Aí sabe o que acontece aqui que eu vejo? Os casais não conversam. De vez em quando alguém vira e fala: você quer ter uma relação aberta? O outro olha sem saber, não consegue ter a conversa difícil, não consegue falar: olha, eu acho que eu me sentiria insegura. Eu falei isso pra ela: eu acho que eu me sentiria insegura em saber que você tá tendo outros parceiros. Eu talvez precise olhar para essa minha insegurança. É uma dificuldade minha. Só que nós não conversamos sobre isso. Aí o que eu vejo que acontece? O casal abre o relacionamento. Um queria abrir e o outro não teve coragem de conversar. Então, acontece isso aqui, ó. Aí a conversa difícil não vem. Aí o que vem? Aí depois vem a briga. Você entende? Não vem a conversa difícil na hora. Aí abre o relacionamento. Aí começa a vir os conflitos. O que aconteceu? Você evitou uma conversa difícil, que deveria ter acontecido. Nós precisamos, entenda, Adriana, significa que no final da conversa você vai abrir a sua relação? Não necessariamente. Mas significa que eu mostro para o outro que eu estou disposta a ouvi-lo. Se na nossa relação a gente não consegue mostrar para o outro que nós estamos dispostos a ouvir o outro, a gente vai ter sérios problemas em ter relacionamentos íntimos, em ter relacionamentos duradouros, ok? E olha só, não só íntimos e duradouros, mas relacionamentos saudáveis. Esses dias eu tava assistindo um seriado e eu morri de rir, porque a mulher tava tendo muito problema no casamento, e ela vai conversar com o cara e ela fala: a gente tá tendo muito problema no casamento porque a gente não concorda com nada. Ela fala: qual que é a estratégia que você usa no seu casamento? Aí ele responde: nós não conversamos sobre nada. Essa é uma estratégia, você sabia? Muitos casais optam por não conversarem sobre as coisas. Não conversam sobre as dívidas, não conversam sobre os filhos. Quem cuida de cada coisa está resolvendo o seu sem conversar. Ah, qual que é o problema disso ou a consequência disso? Não poderia ser uma escolha? Poderia. Tem muitos casais que vivem relacionamentos muito duradouros e eles não conversam sobre nada. Mas eu posso falar uma coisa? Não são relações saudáveis. Sabe por quê? Um relacionamento significa que você está numa dança de ajustes. Às vezes eu fico com essa imagem: um casamento é como uma dança, é como uma valsa, é como um tango. Olha só, você tá lá com o seu parceiro e eu tenho que respeitar o limite do outro, ele tem que respeitar o meu limite, se nós queremos estar em parceria. Esse é o ponto, né? O pessoal da arte tem uma dinâmica que eles usam muito para trabalhar com casal, que é a diferença de você jogar tênis, a diferença de você jogar tênis e a diferença de você jogar squash. Quando você joga tênis, você tem um oponente. A pessoa que está do outro lado, ela é sua oponente. E significa o quê? Significa que eu quero ganhar dela. Quando eu jogo squash, a pessoa do meu lado, ela é meu parceiro. Significa que se eu não jogar a bolinha certa, eu perco. Se ela perde, eu perco. Nós precisamos ter esse entendimento quando a gente fala de relacionamento, que é o quê? Se eu tô num relacionamento que o meu parceiro perde, eu perco também. Ah, quando que eu ganho? Quando eu ganho e quando ele ganha, ok?
Como que a gente... Vamos caminhar para o final aí? Ainda tem muito para dizer, mas para segunda parte, quero falar um pouquinho sobre estratégias para você ter conversas difíceis. Como que você consegue ter essas conversas? E a primeira coisa... Obrigada, Vitória. Então não é squash, é frescobol. Preciso fazer a dinâmica toda de novo, gente. Frescobol, esquece squash. Frescobol. Sabe frescobol na praia que você tem que jogar um com o outro? Olha só, eu ganho e ele ganha. Vitória, obrigada, tá? Olha só, você quer resolver o problema? Você tem um problema nos seus relacionamentos, você precisa ter uma conversa difícil. Eu quero te dar algumas estratégias para você chegar lá. A primeira coisa que você precisa pensar antes de qualquer coisa é: você quer resolver o problema? Eventualmente as pessoas vêm para terapia, um dos assuntos é relacionamento, né? Muita treta em relacionamento, fique tranquilo, seu relacionamento tem treta, todos têm. E as pessoas vêm para terapia e elas querem resolver. Só que chega uma hora que eu começo a ter dúvida se a pessoa quer resolver mesmo. Às vezes eu pergunto para o paciente: você realmente quer resolver? Você quer falar e tomar coragem para você sair dessa relação? Ou você quer resolver o problema? Porque são dois objetivos diferentes. Às vezes a pessoa fala: eu não quero resolver, mas eu não consigo sair. Não tem problema. Vamos fazer um caminho para você se preparar para sair. O problema é: não, eu quero ficar, eu quero resolver. Então tá bom. Quero resolver? Sim. Vamos falar sobre isso. Quero resolver? Não. Eu quero ganhar. Não converse com o seu parceiro enquanto você quiser ganhar a discussão. Vai dar ruim. Ok? Se você não quer resolver, mas você quer falar, então você não deveria conversar nesse momento. Entende? Fica essa dica. Você tá lá com um problema na sua relação. Se pergunta: eu quero resolver? Às vezes a resposta é: agora não quero. Ok? Se eu não quero resolver, não está na hora de eu conversar agora. Qual vai ser a hora que eu vou conversar? No momento que eu quiser resolver. Ok? Então agora eu quero resolver. Te dar um exemplo. Esses dias uma pessoa tava esculhambando a esposa, xingando a esposa de todos os nomes pra mim. Eu falei: você quer resolver os conflitos que você tá tendo? Ela falou: quero. Eu falei: então a primeira coisa, para de xingar sua esposa. Olha só, como que eu quero resolver meu casamento se eu não consigo nem respeitar meu parceiro? Não tem condição. Ok? Vamos se aprofundar nisso aqui. Então, sim, eu quero resolver o problema. Ponto 1, você precisa se preparar para isso. Eu decidi que eu quero resolver. Tá, mas qual que é a hora de você resolver? Qual que é o melhor momento para você conversar? Com raiva tá na hora de você resolver? Ou não tá na hora de você resolver? Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa de opiniões fortes. Qualidade e defeito ao mesmo tempo. E eu tenho na minha cabecinha que se eu tenho um jeito de fazer as coisas, aquele é o jeito certo. Afinal, eu faço daquele jeito. Ai. Você vê que a minha autoestima tá em dia, né? Nesses momentos. Aí, teve um dia que eu tava aqui em casa, minha esposa ia sair, eu falei: você pode colocar gasolina no carro? Ela falou: posso. Aí passei meu cartão pra ela, falei: coloca aí pra mim. Ela foi, abasteceu o carro, voltou, me devolveu o cartão e falou assim: eu fiz o Pix, depois você transfere pra minha conta. Eu fiquei tão irritada, gente, vocês não têm noção. Mas eu fiquei tão irritada, mas tão irritada na hora, mas tão irritada. Porque na minha cabeça era uma coisa muito simples. Eu entrego o meu cartão, eu peço para a pessoa fazer daquele jeito, mas no meio do caminho a pessoa teve uma ideia melhor. E aquilo me irritou, mas me irritou. Mas me irritou no nível que eu senti meu corpo quente, assim, de irritação. E aí quando eu estava irritada, eu percebi que eu estava irritada, rapidamente, e eu percebi que eu estava errada. Então, ao mesmo tempo que eu percebi que eu estava irritada, eu percebi que eu estava errada. Eu pensei: tudo bem, você está irritada, mas não existe motivo. Não é porque a pessoa não faz do seu jeito que ela está fazendo de um jeito errado, ela só fez de uma maneira diferente. A minha esposa viu que eu estava irritada, porque eu não sou uma pessoa boa para disfarçar a irritabilidade. Ela percebeu que eu estava irritada e ela falou: eu fiz alguma coisa errada? Eu falei: não. Ela falou: você fez alguma coisa errada? Eu falei: não, você não fez nada errado. Ela falou: mas você tá irritada. Eu falei: eu tô irritada, mas eu não quero conversar sobre isso agora.
Aí ela olhou pra mim, ela já me conhece 3 anos, né? Ela olhou pra mim, eu acho que na cabeça dela ela pensou, tô entendendo nada, porque eu não estaria entendendo nada o que teria acontecendo se fosse eu do outro lado. E eu falei, não. E eu fiquei com a minha irritação e eu pensei, não adianta eu conversar agora sobre isso. Primeiro, porque é um problema meu, né? Que ela nem sabe que talvez eu tenha esse problema. Segundo, não adianta eu conversar agora na hora da minha irritação. Significa o quê? Se o meu objetivo é resolver o problema, se o meu objetivo é falar, olha só, amor, obrigada por ter passado o Pix, mas como eu recolho milhas pra gente viajar, então eu prefiro que você passe no cartão, porque mesmo pagando ali um pouquinho a mais, ainda compensa pro benefício que eu tenho. Olha só, se eu quero ter uma comunicação eficaz e explicar o porquê de fazer a coisa de um jeito ou não de outro, não adiantaria eu querer conversar ali irritada, entendem? Se eu fosse conversar irritada, primeiro que, não sei você, mas quando eu tô irritada, eu não penso coisas celestiais. Não sei se você pensa. Mas quando eu tô irritada, eu não tô irritada praticando gratidão ao mesmo tempo. Não é o meu estado emocional. O que significa se preparar para você ter a conversa? Você precisa estar calmo. Você precisa estar em dia, entendeu? Você precisa garantir que o outro está em dia. Então, eventualmente eu falo e eventualmente eu falo, eu tô vendo que você está irritada, eu não quero conversar sobre isso hoje. Mas eu quero conversar. Não adianta. Se eu converso sem estar no estado calmo, eu vou fazer qualquer coisa, menos resolver o problema. A sua conversa difícil vai ser completamente ineficaz. Então, ao me preparar para a conversa, eu preciso ter clareza do qual o objetivo que eu tenho com aquela conversa. Nós estamos querendo comprar um negócio aí, comecei a olhar e tal. E aí eu começo a olhar e comecei a mostrar para minha esposa, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha disso aqui outro? E a gente nessa coisa. E aí eu fui mostrar um para ela, ela olhou para mim e falou assim, não, isso aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei calada. Fiquei irritada? Com certeza. Gente, me irritar é relativamente fácil, tá? Apesar de eu parecer uma pessoa calma, é relativamente fácil me irritar. E aí, na hora, eu fiquei irritada, né? Com a coisa, eu falei, não vou falar nada. Quando foi no outro dia, eu pensei, eu quero conversar o que sobre isso? O que de fato me incomodou no comportamento dela? Eu fiquei incomodada? O que me incomodou? Eu parei, eu pensei, eu refleti sobre aquilo. Ok. O que eu fiz? Num momento propício, com um espaço seguro, que eu não ia ser interrompida, nós conversamos sobre isso. Nós saímos com os cachorros, sentamos, começamos a conversamos sobre várias coisas. Eu falei, amor, pode falar uma coisa? Ela falou, pode. Eu tava calma, ela tava tranquila. Eu falei, sabe ontem, quando aconteceu isso, que você falou isso? Ela falou, tipo assim, não tinha acontecido nada na cabeça dela, eu com raiva, né? Eu falei, então, quando você fala desse jeito, eu me sinto criticada. Eu falei, eu me senti criticada. Como se não tivesse muita importância o que eu tô fazendo. Ela falou, de maneira nenhuma, eu não tava te criticando. Eu falei, não, tudo bem, mas pra mim pareceu crítica. Olha só, se eu tivesse conversado na hora, eu teria dado só uma patada. Sabe aquela coisa que bate e volta? Eu preciso me preparar para essa conversa, eu preciso estar tranquila nessa conversa, eu preciso estar num ambiente apropriado. Você tem filhos? Não dá para ter conversas sérias com seus filhos entrando no seu quarto. Ou se não entrando no quarto, batendo. Entendeu? Você tá lá tendo uma conversa super séria e tá os meninos rebelando, querendo comida e que vocês saiam daquele quarto. Não é o momento de conversar. O momento de conversar é quando? Num ambiente apropriado. Conversas mais difíceis precisam ser planejadas mesmo, essa é a verdade. Eu vou me comunicar, o que eu preciso fazer? Eu preciso me comunicar de maneira clara. Comunicação é sempre um drama, eu sei. O que você precisa fazer? Eu preciso expressar minha emoção. Deixa eu te dar uma dica aqui, que é uma dica certeira, tá? Adriana, pra vocês terem uma conversa difícil, e como que eu começo a conversa sem em 3 minutos fazer com que aquela pessoa esteja irritada comigo, porque às vezes isso acontece. Você vai conversar com a pessoa, você começa a conversar com a pessoa te irrita e já volta. Como que você faz isso? Use eu ao invés de você. Quando você tiver que ter uma conversa difícil, você precisa começar essa conversa falando, olha só, eu me senti assim.
E nesse eu me sentir assim, nós precisamos aprender a sermos específicos naquilo que nós estamos falando. Nós precisamos, quando você vai fazer uma comunicação para o seu parceiro de algo que é difícil, ou que te incomoda, ou que é um assunto delicado, você precisa focar no comportamento que está te incomodando e não na pessoa como um todo. A gente faz muito isso. Então, olha só, deixa eu te dar um exemplo. Minha esposa tem déficit de atenção, ela esquece as coisas, faz parte de quem ela é. Ela tenta melhorar, mas vira e mexe. Ela vai no quarto pegar uma coisa, isso acontece com muita gente, né? E aí você volta pra sala e você não lembra o que você foi buscar. Isso acontece. O que eu posso fazer? Eu posso, no momento que eu falo uma coisa e ela esquece, ou ela vai pegar uma coisa, ela esquece, ela voltar e eu falar: nossa, mas você é muito desatenta mesmo, você não presta atenção em nada, então nada que eu falo é importante pra você. Eu posso fazer isso, que é o que muitas pessoas fazem, ou eu posso falar o quê? Amor, quando eu converso com você, que às vezes você me faz a mesma pergunta e eu falo 2, 3 vezes a mesma coisa, me dá uma sensação que você não se importa com o que eu falo. Eu já tive essa conversa aqui em casa. E o que eu ouvi? Me desculpa, é claro que eu me importo, mas eu realmente esqueço. Eu falei, tá bom. Olha só, eu vou ter que me ajustar também, entende? Só que quando eu vou conversar com meu parceiro, não adianta eu ir cheia de adjetivos, porque você não vai resolver o problema. Ah, mas ela é uma burra, maluca. Tá melhorando o relacionamento? Porque se tiver, continua. Se não tiver, precisa mudar a comunicação. Precisa fazer que essa comunicação fique mais clara. Isso acontece, né? Quando você usa eu, às vezes a pessoa se irrita. Você quer ver uma outra coisa que irrita as pessoas? Você manter a calma. Eu já observei isso. Quando você tá muito calmo e a pessoa tá irritada, a pessoa fica irritada porque você tá calmo. Então uma coisa que era para ser legal, às vezes vai virar briga. Por quê? Porque quando você vai ter esse tipo de conversa, e por isso que às vezes elas precisam ser de fato planejadas, você precisa garantir que você tá calmo e que o seu parceiro tá calmo. Não adianta só eu tá. Então, em situações que eu tô estressada, minha esposa fala, não vou conversar com você agora. Em situações que ela tá estressada, eu falo, não vou conversar com você agora. A gente respeitar o estado emocional do outro faz muita diferença para as nossas conversas serem eficazes. Muitos dos nossos problemas nos relacionamentos, as grandes brigas, os escalonamentos emocionais que a gente vai, acontece por uma falta de respeito. Aqueles dois que estavam num tango, agora estão num box. Entendeu? Então, a coisa começa a complicar. Se eu quero focar no comportamento, você não deve desrespeitar o seu parceiro. Olha só, o desrespeito ao outro sempre vai encurtar a vida do seu relacionamento. Ah, o desrespeito está aqui, mas a vida vai ser mais curta. Gente, qualquer relacionamento, eu vejo muito isso em família. Falar um pouquinho disso aqui, já vou voltar. Olha só, sabe uma coisa que eu vejo em família? Às vezes um dos pais, ou às vezes os dois pais, passam uma vida inteira desrespeitando o filho. Desrespeitam na infância, desrespeitam na vida adulta, desrespeitam no casamento, invalidam essa pessoa como marido, como esposa. Aí, chega uma hora que esse filho não quer ter mais contato. Aí acontece uma coisinha desse tamanho, a pessoa fala, mas foi tão besta, você vai parar de falar com seu pai por conta disso? Mas é porque o problema não foi daquele tamanho. O problema são 30, 40 anos de abuso. Olha só, todo relacionamento que existe desrespeito, encurta-se a vida dele, independente de onde for. Se você estiver num trabalho e você desrespeita os seus colegas, o tempo que você vai ficar naquele trabalho vai ser menor, a não ser que você seja o dono da empresa. E aí torça para você não falir. Por quê? Porque o desrespeito tem um preço, gente. Ele encurta a vida das coisas. Então, se você está disposto a resolver, não desrespeite o seu parceiro, ok? Não xingue seu parceiro.